de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Querido, abra comigo sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, apenas o versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, apenas o versículo 1. Todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eu creio que esteja aqui na tela já. Você pode ler junto comigo, vamos todos juntos. Sigam o amor, procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Na igreja de Corinto estava acontecendo algo que preocupou o coração do apóstolo Paulo, e quando ele escreve essa carta, tomando notícia do que estava acontecendo na igreja. Havia na igreja, naquele momento, uma disputa sobre quem era mais importante, sobre quem era melhor, sobre quem tinha mais dons, ou pelo menos sobre qual dom era mais importante do que o outro. As pessoas então estavam deixando de lado as coisas principais do Evangelho para que eles pudessem falar em línguas. Alguns vamos interpretar como línguas estranhas, outros vão interpretar como idiomas. Importa que era uma língua que não se entendia, não era a língua nativa, e que então agora quem falava em línguas era mais importante do que quem não falava. Quem tinha dons era mais importante do que quem não tinha dons. E assim havia uma divisão na igreja, havia uma dificuldade de entendimento na igreja, de forma que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, lá a partir do capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre a unidade do corpo. Ele vai falar que existe um cabeça e um só corpo, o cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e assim como um corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua função, tem a sua importância. Então a gente não precisa olhar para o lado e ficar invejando ou ficar desejando o dom do outro, mas nós precisamos estar atentos em fazermos a obra do Senhor. E quando nós falamos em dons e frutos, há uma espécie de uma confusão, porque todos nós queremos o dom do Espírito Santo. Todos nós queremos ser usados pelo Espírito Santo de alguma forma. Todos nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor de alguma forma. Todos nós queremos fazer a diferença. Mas quando nós colocamos os dons e os frutos numa balança, quando nós colocamos o grau de importância de cada um, nós vamos ver que a balança vai ficar igual. A balança dos frutos tem o mesmo peso da balança dos dons, de forma que os dons não são mais importantes do que os frutos, e nem os frutos mais importantes do que os dons. A verdade é que não tem como a gente ter um sem ter o outro. Não tem como eu ter os dons e não ter os frutos. Não tem como eu ser uma pessoa espiritual, eu ser uma pessoa que é muito santa, muito separada, mas que não apresenta os frutos. Não tem como eu ser uma pessoa que tem muitos frutos, mas que não apresenta os dons. Então a gente vai compreender o grau de importância de cada um. E observe que o apóstolo Paulo, quando ele inicia o capítulo 14, essa parte, ele vai falar o dom de profecia. Ele vai falar sobre nós procurarmos com zelo os dons espirituais, mas antes disso, a primeira parte do versículo, ele vai falar, sigam o amor. E se nós paramos para analisar isso, nós vamos ver que o amor, ele é dom. O amor é um dom. Um mínimo de conhecimento, a gente sabe que o amor é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai nos demonstrar isso. Ele vai dizer, portanto, o fruto do Espírito é o amor.
E nós já falamos aqui em alguma quarta-feira que esse amor, ele vai se manifestar de diversas formas. Quando a gente pensa lá, falamos alguns dias atrás sobre aquela fruta, né? Que em alguns lugares chamam de tangerina, outros chamam de mexerica, aqui no sul chama de bergamota, outro lugar chama de pocã. Mas quando você abre e tira a casca, você vê que o mesmo fruto tem vários gomos. Então a gente fala do amor, que é o fruto, que se manifesta em paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. E esses frutos, esse fruto do Espírito Santo que é o amor, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sigam caminhando na caminhada de vocês com o fruto do Espírito Santo. Sigam em primeiro lugar dando atenção ao fruto. E o que é o fruto? Eu quero dizer para você que o fruto é o maior sinal da transformação, ou a gente pode dizer da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Não tem como nós termos um encontro com o Espírito Santo e não começarmos a produzir os frutos do Espírito Santo. Não tem como nós termos um encontro com o Espírito Santo e não termos sido transformados em nada. Não ter sido nada mudado na nossa vida. Se você teve um encontro com o Espírito Santo mudou algo em você. Mudou o seu gênio, mudou o seu modo de pensar, talvez mudou o seu modo de vestir, talvez mudou o seu modo de falar, talvez mudou o seu modo de agir, modo de atuar, modo de fazer as coisas. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida e ele muda coisas na nossa vida, ele muda algo na nossa vida. Se nada mudou, nós não tivemos um encontro com o Espírito Santo. Se nada mudou, o Espírito Santo não habita em nós. Maior sinal da transformação ou da habitação do Espírito Santo de nós são os frutos, em nós são os frutos. Mateus 7, versículo 16. Não sei se vai aparecer ali, mas vamos rapidamente. Mateus 7, versículo 16. A palavra de Deus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. É Mateus 7,16. Pelos frutos conhecereis a árvore. Por acaso podem colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. A gente vai compreender o seguinte: quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, nós começamos a produzir os frutos do Espírito, frutos de quem teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Ainda em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eu tive um encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostrou claramente quais são os meus pecados, as minhas falhas e onde eu preciso mudar. O Espírito Santo ele vai me capacitar para ter condições de fazer essas mudanças. O Espírito Santo vai começar a gerar essas mudanças na nossa vida. E então, João, pregando no deserto, ele diz: produzam frutos dignos do arrependimento, produzam frutos dignos do Espírito Santo, permitam-se ser transformados pelo Espírito, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. Quando nós permitimos isso, nós começamos a produzir frutos e começamos a ser conhecidos agora, não pela pessoa que nós éramos no passado, mas começamos a ser conhecidos pelos frutos que nós estamos gerando no presente. Quando as pessoas estão olhando para mim e para você, como elas estão nos avaliando? Quando as pessoas estão olhando para mim e para você, que frutos elas estão enxergando? Que sinais do Espírito Santo de Deus as pessoas podem ver em nós? Que sinais de mudança as pessoas podem ver na nossa vida quando as pessoas olham para nós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai nos mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós.
o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Você não sabe que são um santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós estamos gerando frutos dignos do arrependimento, dignos de quem teve um encontro com o Espírito Santo, automaticamente as pessoas passam a nos conhecer pelos frutos do Espírito Santo na nossa vida. E a gente volta lá, nessa mudança, nessa transformação, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que vai começar a gerar em nós arrependimento, mas que vai gerar em nós longanimidade, bondade, temperança, mansidão, e que a gente não recebe tudo isso de uma vez só, mas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória, a gente vem adquirindo, a gente vem entendendo, olha, eu não preciso ser assim, olha, eu não preciso permanecer assim. Talvez por muito tempo da minha vida eu tenha sido impaciente, talvez por muito tempo da minha vida eu tenha sido intolerante, talvez por muito tempo da minha vida eu tenha sido imediatista, ou talvez por muito tempo da minha vida eu tenha sido descontrolado em alguma área da minha vida, mas o Espírito Santo de Deus quer mudar isso hoje nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus quer mudar áreas hoje nas nossas vidas, de forma que quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos falando de algo que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós, e que se nós dermos atenção a isso, nós vamos começar a gerar frutos diferentes, gerar coisas diferentes, gerar uma vida diferente, gerar um estilo de vida diferente. Nós precisamos compreender, queridos, que no primeiro século, e precisaria ser assim hoje, o cristianismo, ele não era uma religião. O cristianismo era um estilo de vida. O cristianismo é uma forma de se viver. O cristianismo é uma forma de andar, é uma forma de se vestir, é uma forma de falar, é uma forma de pensar. O cristianismo não é só e simplesmente uma religião onde eu tenho um templo, onde eu tenho pessoas que professam a mesma ideologia que eu, e que eu vou lá no final de semana ou uma vez por semana me encontro com aquelas pessoas. Mas o cristianismo, ele é uma identidade que é gerada na minha vida. E a partir dessa nova identidade, quando eu recebo o selo do Espírito Santo, quantos irmãos aqui têm o selo do Espírito Santo? É o mesmo selo, querido. Não é um selo para o João, outro selo para o José, outro selo para Maria. O selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ele é um só. A identidade, o DNA do cristianismo em nós, ele é um só. E quando nós paramos e pensamos então sobre o fruto do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, também é um só, é o amor. Precisamos amar uns aos outros, assim como o Pai nos amou. Precisamos amar o próximo. Mas essa palavra de amar, essa palavra de exercer o amor, ela é tão fácil de ser falada, mas tão difícil de ser exercida. Quando nós estamos trabalhando, e quando nós estamos cooperando com a obra missionária, quando nós estamos cooperando com a aldeia, quando nós estamos cooperando com missões nacionais, estaduais, mundiais, nós estamos exercendo o amor, mas essa é a forma mais fácil que tem. Talvez para alguns seja difícil tirar dinheiro do bolso, talvez para alguns seja difícil a gente falar de dinheiro e falar de recursos, mas quando nós estamos falando de recurso, é a forma mais fácil de você demonstrar amor por uma obra, de você mostrar amor pela pessoa. Quando você tira do seu dinheiro e socorre o outro, é a forma mais fácil. A forma mais difícil é você viver o dia a dia. A forma mais difícil é você tolerar as dificuldades dos outros. A forma mais difícil é você tolerar o processo de transformação que o outro ainda está passando, embora talvez em algum momento você já tenha passado por aquilo, você precisa ter paciência com aqueles que ainda não alcançaram o nível de maturidade que você chegou, e por isso você precisa exercer o amor, a paciência, a longanimidade, a bondade, a temperança, para que quando o outro chegar naquele lugar, ele possa então ter entendimento, falar assim, poxa, como eu pisei na bola, como eu falhei com essa irmã, como eu falhei com esse irmão, mas ainda assim ele teve paciência comigo, ainda assim ele apostou na minha vida, ainda assim ele não desistiu de mim, ela desistiu de mim, ela não desistiu de mim. Quando nós paramos para pensar dessa forma, nós vamos ver que o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, ele começa
começa a se manifestar de imediato, mas é a longo prazo, é a cada momento, a cada fase da nossa vida, a cada etapa que nós vamos passando, a cada aniversário que nós vamos fazendo, nós vamos vendo que nós estamos amadurecendo para a honra e para a glória do Senhor. Fruto é amor. Fruto é o exercício do amor. Quando nós falamos fruto é amor, voltamos naquele sentido de que fica tudo abstrato, porque é muito fácil nós falarmos eu te amo, mas é muito difícil nós exercitarmos esse amor a longo prazo. Então é melhor nós dizermos que fruto é o exercício do amor no dia a dia do cristão. Fruto é o exercício do amor no trabalho. Fruto é o exercício do amor em casa. Fruto é o exercício de amor na sua vizinhança. Fruto é o exercício de amor na sua família. Fruto é o exercício de amor aonde você coloca os seus pés. Esse é o fruto do Espírito Santo. E aí agora então, dadas essas evidências de que o amor é o fruto do Espírito Santo e que o fruto do Espírito Santo gera transformação, quando nós temos o fruto, quando nós temos o Espírito Santo e começamos a produzir os frutos, nós começamos a produzir transformação, mudanças de mente, de pensamento, de desejos, de vontades. Filipenses 2,13, se não me engano, a palavra de Deus diz: portanto, até o querer quanto o executar é o Espírito Santo de Deus quem opera em vós. Nós vamos ver que quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, quando nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, os nossos frutos começam a ser diferentes, o nosso estilo de vida começa a ser diferente. A coisa mais difícil que tem é quando o pastor precisa chamar uma pessoa para dizer para ela que a roupa dela não está adequada. Porque quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo está gritando no ouvido da pessoa: olha, essa não é a roupa. A pior coisa que tem é quando o pastor precisa chamar um irmão e dizer para ele que ele precisa parar de falar palavrão, que ele precisa parar de agredir as pessoas com palavras, porque quem precisa fazer isso é o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos, dizendo: você precisa ser transformado, você não pode continuar assim, você precisa permitir o Espírito Santo de Deus, você precisa permitir ser transformado. E aí então, se nós não somos transformados pelo Espírito Santo, não é o pastor, não é o líder do ministério, não é o diretor da empresa, não é outra pessoa que vai transformar você. Quem precisa transformar a nossa vida, e o único que tem poder para transformar a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Você tem sido transformado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia? Você tem permitido o Espírito Santo de Deus mexer e fazer transformações? Você tem permitido o Espírito Santo de Deus entrar em áreas particulares da sua vida para ele mexer, para ele alterar, para ele mudar coisas? E nós vamos ver então que essa primeira parte ele vai dizer: sigam no fruto. Continuem caminhando no fruto do Espírito, deem atenção ao fruto do Espírito. Mas na segunda parte ele vai falar: mas procurai com zelo os dons espirituais. Primeiro, procurar, eu devo dar atenção. Eu devo dar atenção a isso. Eu não devo esperar que caia no meu colo. É algo que eu tenho, mas eu não quero usar. Eu vi muitas pessoas já que têm dons maravilhosos, mas ela diz: não, mas eu não quero exercer, mas eu não quero viver isso, mas eu não gosto, eu não quero participar disso. Nesse momento eu não me sinto preparado. Mas quando ele diz: procurai os dons espirituais, e alguns ele vai dizer ainda: procurai com zelo. Outros ele vai dizer: procurai os melhores dons. No mesmo texto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vai procurar os melhores dons. Mas quando ele diz que eu preciso procurar, ele diz: é algo que eu devo dar atenção. É algo que eu preciso olhar. Quando você está procurando algo na sua casa, que você perdeu, que você não sabe onde você colocou, você vai em cada canto, cada gaveta, você às vezes procura meia na geladeira. Alguém já passou por essa experiência? Sumiu o pente, aí você está abrindo a geladeira procurando a escova de cabelo. Já passou por essa experiência?
Procurar de uma forma que você, não importa se não vai estar aqui, eu preciso abrir e ver se não está. Da mesma forma, ele diz que nós precisamos dar atenção e procurar com afinco, procurar com zelo, procurar com dedicação, com a maior dedicação possível. Procurar da melhor forma possível. E aí então entra algo que é importante. O ser humano ele é um ser dependente. Nós somos totalmente dependentes. Nós vivemos por parâmetro. E o nosso parâmetro é o outro. Prova disso é a moda. Basta lançar um estilo de calça com um rasgado diferente, a gente vai lá e compra. Basta lançar um estilo de sapato com o bico fino, ou com o bico largo, ou com salto mais alto, ou com salto mais baixo, com uma cor mais clara, ou com uma cor mais escura, e as pessoas vão lá e compram. Sabe por quê? Porque nós somos seres dependentes, e o parâmetro do outro vai ser sempre o nosso parâmetro. Como que nós sabemos se nós estamos bem vestidos ou mal vestidos? Quando nós olhamos para o outro. Quando nós olhamos para o outro, nós fazemos a comparação de nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. O apóstolo Paulo está dizendo: o meu parâmetro é Cristo, por isso eu posso ser parâmetro para vocês. Olhem para a minha vida, porque se vocês fizerem como eu estou fazendo, vocês vão fazer igual Cristo está fazendo. Se nós somos dependentes de parâmetros, o complicado é isso. Nós não podemos olhar, quando nós falamos sobre procurar os dons espirituais, nós não podemos olhar para o outro. Nós precisamos olhar para o Espírito Santo de Deus. O nosso parâmetro é Cristo. O nosso parâmetro é o Senhor. E cada um de nós tem uma identidade. E o dom de Deus, ele faz parte da nossa identidade. A alguns Deus deu o dom da hospitalidade. Por quê? Porque do DNA daquela pessoa, na identidade daquela pessoa está a hospitalidade. A outros Deus deu o dom da revelação. A outros o dom de língua. A outros Deus deu o dom do ensino. Por quê? Porque no DNA daquela pessoa está o ensino, está a autoridade para ensinar, está a aptidão para ensinar. A outros, Deus deu o dom da profecia. E profecia, nesse caso, não é de você falar o futuro, mas a profecia é de você falar do Evangelho de Jesus para as pessoas que você encontra. De alguma forma. E o apóstolo Paulo vai dizer: procurai os melhores dons, ou procurai os dons espirituais, sobretudo, e nesse texto, principalmente o de profetizar, porque nós precisamos aprender, querido, nós precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas. O que o Senhor deseja de nós é que nós falemos do amor de Jesus para as outras pessoas. Que nós não venhamos ficar descansados, sentados no banco da igreja, mas que nós possamos exercitar o fruto, exercitar o amor, exercitar os dons em prol do outro. Então, quando nós falamos do fruto do dom do Espírito Santo, e nós não podemos olhar para o outro. O problema da igreja de Coríntios é que eles olhavam um para o outro e queriam todos fazer a mesma coisa, todos terem o mesmo dom, todos terem o mesmo parâmetro. Mas quando nós estamos falando da identidade de Cristo em nós, cada um de nós foi chamado para um dom especial. Cada um de nós foi chamado para um serviço especial. Cada um de nós foi chamado de uma forma especial. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: procurai com zelo os dons espirituais. E procurar com zelo é dedicar-se. Procurar com zelo é você entender que essa procura, ela não pode ser feita na outra pessoa. É algo que você precisa olhar para dentro do seu coração. É algo que você precisa olhar para dentro da sua vida. É algo que você precisa olhar para dentro da sua história. E é algo que você precisa orar e dizer ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que queres que eu te faça? O que o Senhor deseja que eu faça? Eu fico fascinado quando eu vejo os milagres de Jesus no Novo Testamento. Todas as vezes que alguém chegava para Jesus e pedia algo a Ele, e se aproximava de Jesus, a palavra de Jesus é: o que queres que eu te faça? A nossa palavra para Jesus, a nossa palavra para o Espírito Santo de Deus é: Senhor,
o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor deseja que eu faça. Alguns Deus chamou para cantar, outros Deus chamou para ministrar, outros Deus chamou para receber, para acolher, a outros Deus chamou para pregar, a outros Deus chamou para orar, a outros Deus chamou para aconselhar, a outros Deus chamou para ouvir, a outros Deus chamou para auxiliar, para dar suporte, a outros Deus chamou para exercer o dom da liberalidade, a outros Deus chamou para ser amigo, para ter o dom da amizade, a outros Deus chamou para anunciar. A todos nós o Senhor tem chamado para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a orar nesse momento comigo sobre os dons espirituais. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero procurar com zelo, mas eu não quero olhar para o outro. Me ensina a olhar para mim mesmo, me ensina a olhar para dentro do meu coração, Senhor. Me ensina a olhar para mim mesmo e ver o que o Senhor tem separado para mim. Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? Muitas vezes a gente olha para o outro e busca um parâmetro no outro, isso é bom. Mas quando nós estamos falando de dons espirituais, eu preciso olhar para o Espírito Santo e perguntar: Senhor, o que queres que eu te faça? Qual o desejo do Senhor para a minha vida? Pai amado, nós colocamos o nosso coração diante do teu altar, as nossas vidas diante da tua presença e pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, com a tua mão de poder, estende a sua mão sobre a tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor, a tua vontade. Dirige-nos, ó Pai amado, com a direção do Senhor. Fala ao coração da tua igreja, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai amado, algo em particular, Senhor Deus, que o Senhor tem a entregar a alguém aqui nesta noite, ou que está nos assistindo em casa, que o Senhor possa operar com a sua mão de poder, que o Senhor possa dirigir, ó Pai amado, e que sobre nós possamos ter, Pai amado, a aplicação nos dons, mas também, Senhor Deus, a geração dos frutos, da transformação do Teu Santo Espírito. Opera com a sua mão de poder sobre a Tua igreja, Pai, e usa-nos conforme a Tua vontade. Abençoa, capacita e fortalece a Tua igreja, Pai. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.